Eu nasci aqui na Barra de Jucu, em 1940. Aqui na Barra não tinha nada mesmo. O que tinha mais é que a pessoa trabalhava, era só pescador. E meu pai trabalhava em obra, pegava obra para fazer. E eu, como era filho, eu também comecei a fazer obra também. Nasci em 1940, 80 anos, nunca pesquei. E mudei, agora trabalhei lá 6 anos só, fiz uma casa lá. Empreguei na prefeitura com 25 anos, me aposentei com 60, e trabalhando em obra. E eu me aposentei na prefeitura com mestre de obra, 36 anos de serviço. E pegava obra também aqui na Barra, muitas casas para fazer. E a banda de Congo foi começada assim, tinha uma banda de Congo aqui na Barra de Jucu, que era do meu tio Debrando. Então a gente com 12 anos, em 1952, a gente queria entrar, eu queria entrar na banda de Congo, não podia entrar porque eu não bebia. Eu não bebia, só podia entrar na banda de Congo porque bebia cachaça. E eu com 12 anos não bebia mesmo, aí eu não entrei em banda de Congo. Eu saía daqui com 14 anos tudo e ia brincar Congo lá em Itapuera. Lá em Itapuera eles deixavam brincar, sem beber, sem nada e só brincando. Eu mais uns 4 aqui da Barra. Dali nós saímos também para brincar também em Jaguaruçu com Dona Mocinha, tinha uma banda de coco lá. Lá também, brincava lá também. Dali brinquei também em Ponta da Fruta, uma banda de coco que tinha. Depois fizeram uma banda de coco, Doutor Américo como prefeito. Eu já trabalhava lá com o Doutor Américo. Ele comprou uns tambores para o Alcides e fez uma banda de Congo. Aí que ele deixou a gente brincar, ele deixou a gente brincar também, já era de maior, né? Já era até casado. Aí eu comecei a brincar o tambor, brincar, ir embora brincando. Aí daí depois o Alcides resolveu vender os tambor, vendeu os tambor para o Geraldo Pigdaton. Geraldo Pigdaton pegou, fez a banda e convidou o seu Honório, botou ele como mestre. E seu Alcide botou como presidente, o velho. E nós começamos a bater o Congo, isso que ficou daí em 1970. 1970. Depois de 70 foi até antes. Em 70 acabou, que começou quase a nossa daqui, a banda de Congo Mercenário, que é essa daqui de hoje. A outra já era do seu Alcides, que ele é o presidente. Aí depois, quando ele vendeu a banda que fez a de cá, depois ele morreu. Aí em 1990, a Carminha fez uma banda, botou ele como mestre. Ele depois de morto virou mestre. Que tem a banda de Congo, Mestre Alcides. E depois tem a banda de Congo também, do banda de tambor de Jacaranema também, que foi em 2000. Foi quando eu tomei posse aqui como mestre em 2000. Aí tinha 7 tambores. Eu quis comprar os tambores para aumentar o tambor. Não tinha jeito de comprar, que eu não encontrava. O vinho já não vinha mais vinho, mais com tambores, com barrica. Aí o que eu fiz? Eu fui fazer os tambores. Quando eu fui fazer os tambores, fiquei fazendo os tambores. Eu e Vitalino deixou fazendo casaca. E eu continuei fazendo o tambor, Vitalino na casaca. Hoje eu tenho a quantidade de 2.000 e poucos tambores feitos. É vendido para muito lugar mesmo, até fora do Brasil. Aí, no Brasil, em quase todo quanto é lugar. Agora no Espírito Santo, que é muito, porque tem 60 bandas mais ou menos no Espírito Santo, banda de Congo. Então eu já vendi para quase todos, só menos para a Serra, porque lá tem quem faz. E hoje não tem mais quem faz, porque o material está muito caro. É bem pouco faz tambor. E eu não parei, não. Eu, como aposentado, não posso ficar parado mesmo. Aí eu continuo fazendo e lá até fica 60, 70, 50 tambores, vendo 10, vendo 15. Agora, depois da pandemia, eu vou vender, porque sou eu só que estou fazendo. E eu quero ensinar um rapaz ali para ver se ele faz também, que é para ele vender, porque eu quero parar. Eu estou aguentando comprar por causa do preço, é muito caro o material. Couro, madeira, chapa, tinta, cola, mas muito caro mesmo. Subiu 3 vezes já o preço depois que eu comecei. A chapa eu comprava 120, eu fui comprar agora, comprei dentro de 2020,
comprava 120, já está 270. O couro comprava 60, está 250 o couro. A banda de Congo sempre a gente bate Congo em igreja. Igreja. Por exemplo, nós fomos daqui para Minas Gerais, Ouro Preto, nós batíamos dentro da igreja lá. Aqui na Barra nós batíamos também. Depois o padre veio, daqui da Barra mesmo, os caras que tomaram conta da igreja lá, fizeram nós sair fora de bater Congo, não quiseram nem que a gente ficasse o mastro lá. Aí o padre deixou que até hoje nós ficamos mastro lá. E nós também fazemos uma abertura da Festa da Penha, sabe? Nós fazemos uma abertura da Festa da Penha. A Festa da Penha começa no sábado, aleluia. Nós vamos para lá de manhã a fazer uma abertura. Nós subimos o morro batendo, cantando, passamos o campinho, entramos, parar dentro do convento da Penha. O padre fica lá esperando às 9 horas da manhã para abrir a Festa da Penha. A última banda que já bateu dentro da igreja lá do convento da Penha foi a banda Mestre Honório, da Barra do Jucu. Não tem outra. Porque a turma que vai bater Congo, fica uma hora dessa, já está todo mundo de fogo, bebendo, e não dá. Deixa para beber depois. Ou bebe pouco, nariz bebe de ficar bebo mesmo, bater Congo. Então lá não entra coisa lá. E aqui em Vila Velha mesmo, no santuário também, já batemos missa também. Nós acompanhamos a missa, fazemos tudo.